Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Diego. Hoje eu darei a primeira aula de introdução à automação, tá bom? Aqui está meu e-mail, pessoal. Caso vocês precisem tirar alguma dúvida ou passar alguma informação ou algum questionamento, esse é meu e-mail oficial aqui do Instituto, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouco da apresentação do curso, o conteúdo programático. Nesse curso, pessoal, nós vamos ver um pouquinho sobre edifícios verdes, certificação e edifícios inteligentes, sistemas prediais, projetos de instalações, automação predial, subestação, geradores, ar-condicionado. Vamos ver um pouquinho de automação com CLP, sistema escada, programação de CLP. Vamos ver também na segunda etapa, rede de Petri, introdução a esse sistema. Vamos ver como que se modela as redes de Petri, para que serve, né? Alguns exemplos, tá? Então esse curso é basicamente uma introdução à automação, para dar os conceitos básicos para vocês, né? Do pessoal de engenharia de controle, para poder, né? Na sequência do curso, é uma turma que eu estou vendo aqui que já está bem adiantada, mas são conceitos fundamentais que vocês precisam ter, né? Dos sistemas, tanto os prediais, que existe automação também lá, né? Nós vamos ver nos detalhes, quanto na indústria, que é o foco aí da atuação do engenheiro, tá bom? Bom, quais serão os critérios de avaliação que será levado em consideração, né, nessa disciplina? Não será aplicado prova, tá bom? A nota consistirá em seminário, tá bom, pessoal? Que vai valer 5 pontos, sendo maior pontuação aqui em seminários. Atividades no Moodle que será solicitado para vocês vai valer 3,5 pontos. E para finalizar, a lista de exercícios valendo 1,5 ponto. O resultado é a somatória de todos para chegar a 10 pontos até o final. Vocês já conhecem, né? É aprovado com uma nota com a média maior ou igual a 6 pontos. Se ficar entre 4 e 6, tem direito a um instrumento final de avaliação, ou seja, recuperação. E se for menor que 4, é reprovado direto. Tá? Aqui está dizendo que o IFA consiste de uma prova final com conteúdo do semestre. Isso aqui eu vou decidir na época. Espero que ninguém precise fazer isso daqui, porque eu já adianto para vocês, vai ser bem tranquilo esse semestre. Eu peço que participem das atividades quando for solicitada, façam os seminários, que nós vamos decidir aí como que vamos conduzir o seminário. Já não vai ter problema com relação à nota. Participem, toda vez que for solicitada uma atividade, participem, não deixem para depois, tá? Se tiver alguma dificuldade com a internet, com conexão, no ambiente Moodle, é interessante avisar antes, tá bom? Para não chegar lá no dia ou no final e vir com qualquer desculpa ou qualquer questionamento, alguma coisa. É interessante já deixar claro no início do curso, tá bom? Essas aqui são algumas referências bibliográficas que está de acordo com o que está na ementa do curso. Para quem tiver interesse, pode ir a fundo, porque aqui nós vamos falar de conceitos básicos e é interessante, quem tiver interesse pode ir além do que o professor passa, né? Então essas são as referências. E aqui nós vamos começar, propriamente dito, com a primeira aula, já que na semana passada não tivemos o primeiro contato, devido à escola, à universidade, que ainda, como eu sou um professor novo, ainda não estava alocada essa disciplina no meu nome. Então, na segunda passada, não tivemos o contato. Vai ser nosso primeiro contato amanhã, que eu marquei dia 30/11. Então, vai ser o nosso primeiro contato. Eu já vou adiantar a aula 1, que seria desse dia. Então, eu enxuguei aqui a minha apresentação.
enxuguei também como será o critério de avaliação, como que vai ser o seminário. Isso aí nós vamos conversar durante o curso, tá? Então vamos começar então nossa primeira aula de conceitos de automação predial, tá? A área de automação que se destina a melhorar as instalações de prédios, escolas, etc. Pode-se entender como automação. E para realização desse tipo de tarefa, a tecnologia, mais uma vez, será utilizada aí para que consigamos atingir os objetivos, seja, por exemplo, com eficiência energética ou redução de custos, por exemplo, tá? Tudo através da tecnologia. Aqui tem uma imagem, por exemplo, de um edifício, né? Ou seja, que é aplicado a automação predial, ou seja, sistemas inteligentes para gerenciar esse edifício, por exemplo, com o objetivo, né, da redução dos custos, né, com energia, provendo maior eficiência, né? Aqui podemos ver aqui na primeira imagem, na primeira setinha aqui, HFC, que é o sistema de ar-condicionado, né, um sistema inteligente. Nesse edifício aqui, por exemplo, ilustrativo, seria um sistema de ar-condicionado que seria eficiente, ao passo que, à medida que precisasse, né, de acionar o ar-condicionado, quando precisasse realmente, de acordo com a temperatura desse ambiente de monitoramento, ele seria acionado, e à medida do possível que não precisasse também, por exemplo, não tivesse pessoas no algum andar, em alguma parte da edificação, ele também seria desligado. Tudo isso através de sensores que se comunica, por exemplo, com um sistema de Wi-Fi e que mandam um sinal, por exemplo, para os ar-condicionados. Tudo interagindo em tempo real, tá? É apenas um exemplo. Outro exemplo aqui seria com acesso, sistemas totalmente automáticos de monitoramento, com CFTV, por exemplo, com câmeras de segurança, vigilância em tempo real, tá? Seria outro exemplo de automação. Lightning, aqui seria o exemplo de iluminação, por exemplo, todo o sistema de iluminação buscando a eficiência energética, por exemplo, aqui um sistema de LED, né? Ao invés de sistemas de lâmpadas fluorescentes ou qualquer outro tipo de lâmpada, totalmente automático, de acordo com a presença das pessoas no ambiente, né? Visando aproveitar o máximo possível aqui da luz natural. Dá para perceber que é uma edificação aqui que tem vidros, né, nas suas laterais, no seu frontal. Então aproveitaria ao máximo aqui a iluminação externa e completar, né, na parte interna com a iluminação artificial. Também é mais um exemplo. Outro exemplo aqui no sistema de irrigation, que seria a irrigação da área externa, totalmente automatizado. Daria para falar aqui, por exemplo, do aproveitamento da água em algum local aqui e através de bombeamento e irrigar essa área aqui, aproveitando esse recurso aqui da água quando houvesse chuva, por exemplo. Tá? A entrada aqui também, né, toda monitorada, toda automática. Isso aqui é muito comum, né? Aquelas portas automáticas que na presença das pessoas, através de sensores, ela abre e ela não deixa bater. Então, pessoal, aqui é só um exemplo de uma edificação e do que é possível fazer, dentre outras. Existem inúmeras coisas que podemos fazer, né, na automação predial, tudo através da tecnologia. E à medida que o tempo passa, essas coisas são mais comuns, tá? Então, vocês vão se deparar com essa situação. Alguns de vocês podem já ter contato com essa tecnologia, ainda não se deu conta, então saiba que é conceito de automação predial que foi implementado lá. Aqui eu trouxe uma imagem para dar destaque, por exemplo, ao sistema de controle da iluminação. Hoje é possível, através de aplicativos baixados no nosso smartphone, por exemplo, e ter contato aí direto e controlar nossa iluminação do ambiente. Aqui é um exemplo de uma sala de estar, onde a pessoa aqui está controlando a intensidade luminosa, deixando aqui um ambiente mais aconchegante, por exemplo, se eu quiser assistir um filme. Vou deixar um ambiente aqui mais claro, caso eu tenha uma reunião com amigos. Então, aqui são alguns exemplos que eu estou citando do que é possível fazer e realizar através da tecnologia. Aqui é outro exemplo de um sistema de controle de acesso, por exemplo, das edificações.
sistema totalmente interligado através de um computador central, de câmeras de segurança, tá? De telefone, por exemplo, uma portaria virtual que hoje está sendo muito comum vermos hoje uma portaria virtual ao invés dos tradicionais porteiros, tá? Uma comunicação direta aí com outra edificação, tudo através da internet em tempo real, tá? Controlar o acesso dessas pessoas ou até mesmo bloquear. Então, tudo isso é o que pode ser denotado como automação. O que dá para ser feito também, controlar e gerenciar a energia e a água da edificação, né, através, né, da automação. Instalando sistemas de gerenciamento nessa edificação para poder aproveitar melhor esses recursos, por exemplo, da iluminação das áreas comuns, né, a água das áreas comuns, através de um software, por exemplo, e saber qual que seria a média, onde pode ser poupado, onde está tendo desperdício, e fazendo com isso, né, ajudando, além de ajudar o planeta, que é o principal, né, a edificação também teria benefícios econômicos através dessas medidas. E muitas edificações hoje em dia aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, na região nobre de São Paulo, é comum essas edificações ter esse sistema de gerenciamento de energia e água, por exemplo. E com isso, o que podemos dizer então? Quais são as vantagens da automação predial? Bom, a automação possibilita, né, a integração de diferentes sistemas trabalhando de forma conjunta e otimizada. É uma vantagem. O que mais pode ser visto? Propicia segurança e conforto. Um exemplo que eu citei, controle de acesso e iluminação, né? A segurança no caso do controle de acesso e o conforto na iluminação. Quando eu quero assistir um filme, por exemplo, quando eu quero me reunir com amigos, então tem a sensação de conforto. Outro apelo também muito forte hoje em dia, o forte apelo tecnológico e sustentável das edificações. Muitas dessas edificações concorrendo e recebendo selos, né? Selos, aqueles selos que nós vamos também conhecer na sequência do curso. O que isso é importante, por que as edificações hoje estão buscando isso, ser altamente sustentável, tá? E outra vantagem, né, para quem gerencia aquela edificação, aquele empreendimento, é você ter informações em tempo real de tudo, né, na palma da mão, através de smartphone ou até mesmo de uma central lá, de um computador, ou alguém responsável pela manutenção, pode ser um engenheiro, pode ser o técnico da edificação, que vai ter todas as informações, né, das bombas, o que alimenta lá o sistema hidráulico, o sistema de eficiência energética, tudo em tempo real na palma da mão para poder fazer alguma interferência caso haja necessidade. Então, para que isso aconteça, o que é necessário então? Quais são os equipamentos da automação predial que precisamos para que esse sistema, né, funcione? Aqui tem apenas alguns, tá? Existem mais. Por exemplo, um detector de incêndio, uma câmera de vigilância, sensores de presença, computadores, trava elétrica, né, portaria virtual, apenas algum. Pode ter um CLP, né, dentre outras, uma chave, um sensor. Existe uma infinidade de equipamentos. À medida que vocês vão estudando o tema, à medida que vocês vão buscando informação, vocês vão perceber que existe uma infinidade de soluções, tá? Que é possível implantar e obter muitas vantagens com isso. Bom, há uns edifícios inteligentes, tá? Buscando o quê? Novamente, a sustentabilidade, a gestão do consumo da água, por exemplo, o IoT, aí, a internet das coisas, né? Hoje é muito comum, tá? Ouvir falar isso e à medida do tempo que passa isso vai ficar mais comum ainda. O que isso faz, né? Conecta sistemas computacionais com aparelhos ou objetos, podendo ser celulares, hoje todo mundo tem um, aplicativos, muito comum encontrar, para comandar o que? Portas, iluminação, ar-condicionado, janelas e por aí vai, pessoal. Haja criatividade. Hoje podemos ver muita coisa aí em funcionamento. Hoje também, com a inclusão das fontes alternativas, energia solar, hoje
é muito comum em algumas edificações encontrarmos já painéis solares, então dá para saber o que está sendo gerado de eletricidade, onde podemos aproveitar essa eletricidade excedente, podemos utilizar então a energia solar também para aquecer as águas, no sistema de iluminação, e com isso então economizando na energia elétrica aí da concessionária. Podemos gerenciar, né, o consumo da água aí, e saber onde está gastando mais, onde podemos economizar. O ar-condicionado, pessoal, com o tempo vai deixar de ser manual, e vai passar a ser automático, então será acionado exatamente no momento que precisa, e no final vai perceber, né, que isso trará benefícios tanto econômicos quanto recurso ambiental que está sendo economizado, né? Aqui tem um exemplo que eu vou trazer para vocês de um edifício inteligente, o Eldorado Business Tower. Talvez alguém já tenha passado, alguém tenha visto, ou até mesmo trabalhado lá ou entrado, tá? É um exemplo aqui porque ele possui uma fachada toda em vidro, e permite com isso então a passagem da luz natural, reduzindo o consumo de energia, tanto da eletricidade quanto do ar-condicionado. Com isso também reaproveitamento de energia na partida e chegada de elevadores. Isso é muito interessante. Esse elevador então, no momento que ele é acionado, ele gasta energia, e no momento que ele está descendo, no sentido inverso, por exemplo, ele reaproveita essa energia para ser utilizada em outro momento. Esse é um conceito muito interessante, tá? E altamente tecnológico, e sendo aplicado nessa edificação aqui no Brasil. Esse edifício possui certificações a níveis internacionais, tá? Por isso que foi destacado aqui nessa apresentação. Então, pessoal, foi isso. É uma breve explanação. Aqui eu busquei de forma bem simples e resumida trazer e despertar em vocês aí os conceitos de automação predial. Para quem já viu, esse conceito é um reforço. Para quem nunca viu, a oportunidade de se aprofundar nesse tema, visto que é uma área em constante crescimento e falta profissionais capacitados para lidar com essas questões. Existem pessoal aí que dizem que trabalha com automação predial, mas não são especialistas nessa área. É uma área muito boa, tá? E que tem bastante coisa aí para ser aplicada e ser implantada nas edificações. Então aqui eu proponho alguns exercícios que vocês já podem estar pensando e estar respondendo aí, e vocês podem estar com vocês. Por exemplo, descreva com suas palavras a importância da automação predial. O que você acha disso? A partir do que eu falei aqui, que eu expliquei, o que vocês acham? É importante ou não é a automação predial? Cite um exemplo real, por exemplo, da aplicação de automação predial. Em algum momento, ou vocês ficaram sabendo por agora, ou já vivenciaram, então vocês podem aplicar e dar um exemplo aqui para a gente. Explique a importância na adoção de edifícios inteligentes no âmbito ambiental, se é que tem, vocês vão me dizer, no âmbito econômico e sustentável. Já que estamos falando de aplicar tecnologia nas edificações, será que tem impacto ambiental? Será que tem impacto econômico sustentável aí? Você conhece, trabalhou, já projetou algum edifício inteligente? Se não, vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com isso e projetar, né, de forma bem simples nesse semestre, ou se alguém já conhecer pode detalhar, né? É o que será trabalhado nos seminários. Nós vamos descrever com mais detalhes na sequência do curso. Projetar um edifício inteligente, né? Ou um sistema de iluminação, ou um sistema de irrigação, ou um sistema de CFTV, tá? Ou sistema de ar-condicionado, ou se tiver algo também que vocês queiram implementar e seja dessa ideia de conceito inteligente aí de IoT, por exemplo. Fica a critério de vocês, tá? Pessoal, aqui também tem um material de apoio, são os links úteis que eu encontrei aqui sobre sistema predial, que eu encontrei no YouTube. É bem interessante, lá tem alguns até de aplicação, explicando, é bem resumido, são vídeos curtos, tá? Para não tomar muito tempo, para ser direto e objetivo, tá? No entanto, são muito enriquecedores, vocês vão perceber. Assistam lá, depois a gente conversa, tá bom? Muito obrigado, até mais.